Vamos agora falar do que interessa para essa semana. O mistério que está e vem e vai, o noticiário que vem e vai, os engajamentos, os likes, as visualizações, e nós vamos embarcar nessa também, né? A pergunta é, Nino vem? Nino vem agora? Não, vem agora? Do meio do ano. Por que, Gabrielini? Conta aí, você que acabou o assunto anterior, vai você no início desse, então. O Nino está praticamente fechado, Está praticamente certo. Só não estão conseguindo fazer a liberação dele para vir agora. Provavelmente vem na janela do meio do ano. Isso aí é certeza. O que é apropriado, né? O que é bem apropriado. O que vocês acham? O que eu li é que o Zenit aceitou negociar e renegociou tudo. Nino já se acertou, base salarial, tudo, já está tudo certo. Mas a única condição que o Zenit falou é o seguinte: nós vendemos, mas ele só sai a hora que acabar o nosso campeonato aqui, e agora na metade do ano. Se vocês quiserem assim, feito. Senão, não tem nem começo de conversa. A presidente aceitou e parece que está tudo certo. Eu aprovo. Agora eu cair lá para dar uma zebra maior, mas caso contrário, o Nino é nosso. Eu aprovo. Porque o tipo de compra que se faz com cuidado e sabe, sem ser no desespero, sempre é uma compra mais bem feita. Então, lógico, não vai pagar aquele dinheiro, a gente pega o jogador que a gente quer, com o perfil que a gente quer, com o preço possível, e se a gente tem condição de esperar um pouquinho, beleza. Eu sei o quê? 3 meses aí para esperar? Vamos que vamos. Eu acho aprovo isso aí. Exato. Contratação pontual, que a gente sempre estava pedindo, né, para a diretoria. Parece que o que a gente está pedindo é a porcaria de um volante, né? Não foi exatamente isso, mas tudo bem. Né? Calma que nós vamos chegar lá. Não é uma porcaria, não, que porcaria a gente já teve um monte. Chega, pelo amor de Deus. Vamos lá. O Nino está sendo ambicionado pela comissão técnica já faz algum tempo por várias características, né? Ele tem uma idade já madura, porém ainda está no auge, 28 ou 29 anos. Já tem a experiência de ser campeão da Libertadores num time da Libertadores. Ele tem uma... Alô, senhores, estão me ouvindo? Estava com algum ruído aí? Sim. Perfeito, pode seguir. Muito bom, com estatura, 1,88 m, 1,89 m, e nem por isso ele deixa de ser rápido, né? E uma outra característica é a boa saída de bola, a boa saída de jogo, com a porcentagem de acertos aí de passes curtos e longos bem significativa, o que é uma coisa muito importante do jogo de hoje em dia. A gente vê que a gente teve aí uma surpresa grata com o Bruno Fux, só que o Bruno Fux, aparentemente, defensivamente, não é tão forte quanto a gente esperava, eu precisava que fosse, né? E tivemos agora uma melhora de futebol do Murilo. Acho que a água que fala na minha terra, né? A água bateu na bunda, o cara começou a dar umas patadas para nadar. Então, talvez seja isso, né? O conforto, eu lembro. Aí toda vez que eu falo disso de conforto, eu lembro do Lucas Lima, cara. Não quero esquecer desse passado. Você falou uma coisa aí, César, que eu acho interessante. Será que o Murilo melhorou porque a água bateu na bunda ou porque o Marlon Freitas conseguiu dar uma ajeitadinha ali naquela frente e o posicionamento dele ali melhorou? Eu não sei te dizer, cara. Eu não sei te dizer. Pode ser que sim, Nosso mas a gente estrategista Garbellini está aí, ó, balançando a cabeça. A gente está notando isso, e o Garbellini pode começar a falar sobre isso, porque agora vem a pergunta, já que o Nino vem no meio do ano, porque tem essa história toda do Zenit, está satisfeito, até porque parece que lá ele também desempenha um papel de liderança, né? E o pessoal não quer abrir mão disso. Mas já o Garbellini podia começar falando isso. E o 5? A pergunta, e o 5? Vem John Arias, Paulinho vai voltar, aí estão falando no Nino, e o 5. Fala, Garbellini. Cara, sem perspectiva de 5, hein? Caramba, hein, meu? Acredito que não vem, não. Falam do Danilo pra caramba. Pois é, voltaram a falar, né? Danilo tá com desejo de sair do Botafogo, né? Mas sei lá, né? Voltaram a falar.
esses últimos dias aí que existe ainda uma possibilidade, né? Até porque tá aquele número fatídico dos 7 jogos, ou nós 7 jogos, né, do Brasileirão para poder mudar, mas não, tá longe disso, nós vamos para a 3ª ou 4ª rodada agora, então tem bastante tempo, mas tem que fechar, ó, dentro do país não tem essa questão de janela, né? Pode extrapolar fevereiro, março sem nenhum problema. Então também poderia ser. E o Danilo, você sabe que eu sou meio contra esse negócio de mandar jogador, depois repatriar, mas parece que ele voltou mais apurado do que ele era antes, que ele tá indo bem no Botafogo, né? Chegando na área, fazendo gol, e ele é um volante 5 de pedigree, né? 5 de DNA. 5 de origem. Pegada. Vamos ver, né? Tomara, vamos ver, mas fora ele, o Fabinho lá, ninguém comenta mais nada. Tava falando de um gringo ali também, acho que é argentino, Uruguai, se é Uruguai. Chega, pelo amor de Deus, chega de gringo, vai. Promessas. Chega de promessa do Huracan, do Ginásio Esgrima, por favor, do Olympiacos de Assunção do Paraguai. É Olímpia, né? Lá não é Olympiacos, Olympiacos é na Grécia. Não, a impressão que dá também, talvez que o Abel estivesse, ou esteja ainda acreditando ali na molecada, no Larson, no Pacheco, no Figueiredo, mas eu acho que não é a posição para a gente arriscar jogadores sem tanta experiência. Eu acho que justamente, não que seja o Danilo o nome, mas jogadores com perfil como o Danilo, justamente, um primeiro volante de origem, né, um primeiro volante clássico mesmo, de chegada, de marcação, e que tenha alguma experiência, que chegue para ser titular. Mas aí vai depender realmente da composição do Abel, né? Que agora é um mistério ainda. Se o Marlon Freitas vai fazer essa função, ou se ele vai acreditar porque no começo do ano ele estava falando que ia acreditar no molecada. Depois ele mudou um pouco o discurso, falou, talvez a gente precise um pouco mesmo do negócio, e aí guiou. Mas, não vamos ficar só batendo nessa tecla do bendito 5 e tal. Mas que o nosso ataque promete, mas a defesa ainda precisa de uma consistência maior, é a minha opinião. O que vocês acham, se isso já é um tema futuro aí? A gente fala, mas a nossa defesa ainda precisa de mais estrutura. Né? Não sei o que vocês acham. O ataque promete, a defesa compromete, né? Porque boa, Garba, boa. Porque contra o Guarani nós vimos o sofrimento que foi a cobertura da cabeça de área ali, o que aconteceu, né? Exatamente. Então, umas coisas que precisam ser ajustadas, e é o primeiro volante que resolve aquilo ali. Concordo, mas você não pode pegar e botar o Evangelista que tá vindo de 1 ano de contusão quase, né, cara, junto com o Martinez e botar os caras para jogar sabe, mas sei lá, eu acho que eles estão querendo dar ritmo, né, eu tenho eu já formei a minha opinião aqui, eu acho que a não ser que venha, porque existe, né, eles estão conversando, o menino quer vir, né? O Danilo quer vir para o Palmeiras, né? Os caras ligam lá todo dia para oferecer. O problema é mais o Botafogo que quer o dinheiro que pagou, né? Que eles pagaram praticamente o mesmo valor que pagou no Allianz, né? Então, quer dizer, é uma grana. Agora, eu ainda acho que se não vier vai ser isso daí que a gente falou. Vai ser Marlon, vai ser Evangelista e vai ser André. Às vezes vai ser o nosso meio. Pois o M. Martinez ali, você tá falando da linha, né? Eu daria linha na pipa dele. Tchau, obrigado. Não, o que eu falei, não, o M. Martinez, para mim, ele serve para compor elenco, cara. Na boa. O Mikael 2. Mikael 2. Concordo. Toda vez que ele cara ruim, ele entra e compromete, cara. Não tem jeito. Uma hora ele acaba entrando e arrebentando com o time. Alguém lá no Uruguai? É o elo fraco. Alguém lá no Uruguai disse pro M. Martinez que ele seria o sucessor de Obdúlio Varela. Ele nem sabe quem é o Obdúlio Varela,
Mas acreditou. Mas, senhores, só vocês estavam falando aí como é que vai, como é que não vai, como é que vai. Vocês conhecem o professor Pardal, né? Eu ouvi falar. Nós temos um. Lá na Marquês de São Vicente, lá na Barra Funda, no Jardim das Perdizes, ali no Allianz Parque, o tal de professor Pardal. Existe um outro grande inventor, cientista dos quadrinhos antigos da Disney, né, que eram publicados aqui no Brasil pela editora Abril, lembra dessa, Galuzzi? Cujo prédio está em demolição ali na marginal do Tietê. Pensei que o Juca Kfouri estava lá dentro ainda, mas ele já saiu de lá, já aposentou. Então, vocês lembram do professor Ludovico, não? Era outro personagem, grande inventor e cientista, né? Então, o professor Pardal ainda não chegou, acho que ele tem uma certa limitação, porque ele é um inventor assim, bem pobre e tal, você vê que é humildezinho. Mas aí, se o professor Ludovico já é um cientista assim, mais para Einstein, né? Mais para Oppenheimer, né? Podia dar uma dica pro Abel aí, cara, e fazer uma experiência, uma invenção no meio do campo. Eu vou falar aqui, hein? Professor Ludovico. Opa! Colocar Bruno Fux e Murilo na zaga e experimentar Gustavo Gomes de cabeça de área, de 5. Não tem velocidade para isso, César. Como não? Você acha que o Gomes tem velocidade? Ele faz perseguições no jogo contra o Corinthians, ele fez perseguições ao nosso amigo lá, o homem que sobe na bola, lá, o elefante que sobe na bola do circo lá do Corinthians. O Memphis. Ele não deu sossego pro cara, meu. Mas por que não testar ele ali? Mas aí você jogaria no 3-5-2, ou César? Eu acho. Não, que 4-4-2. Ele de volante, Marlon Freitas, Andréas e usaria ou o Lucas Evangelista ou nesse momento Felipe Anderson e a dupla Flaco Roque na frente. Voltando o Paulinho ganha essa posição. Deixaria Marlon Freitas mais de 8 e o Andréas Pereira à vontade para fazer artes com a bola, cara, porque ele faz artes com a bola. E o John Arias? E o Arias? O Arias fica no banco. Arias. Para. Vocês três sendo coerente, porque eu falei que João Arias não tinha função nesse time. Eu falei desde o começo. Eu acho que nele. É bom, mas é desperdício. Vai dar problema porque alguém vai ficar no banco. Olha, pessoal, assim, né? O Arias hoje. Vai lá, Paulão. Paulo só foi travado. O professor Ludovico. Travaram. Tá bom, Paulo? Caiu essa. Daqui a pouco volta, Paulo. Não, eu ia fazer a seguinte pergunta só. A gente está chegando numa composição de meio de campo que parece que vai ter muito. Se a gente não deixar o Soares no banco também, que vai ter bastante criatividade nesse meio de campo, né? Então, assim, quando você consegue trabalhar com criatividade no meio de campo, você deixa seus laterais mais, talvez, teoricamente, dependendo do adversário, os laterais mais recuados, para que você possa ter os 4 jogadores ali no meio mais livres, né? Então a gente recua um pouco lateral. A gente pode trabalhar no 4-4-2 normal, ok, certinho. A pergunta é, a gente vai conseguir fechar as laterais para deixar que o meio de campo vá ter essa criatividade? A gente tem jogadores de criatividade no meio de campo agora. O quanto tempo vai demorar para que essa criatividade apareça, com o entrosamento do time e tudo mais, é uma outra questão. Mas a gente tem que ter consciência disso. Agora a gente está trabalhando no meio de campo que vai ter... A gente está até com dificuldade de pensar qual que vai ser o quadrado de meio de campo ali por causa das opções, né? Então isso é uma dúvida. E a outra pergunta que eu queria só colocar para vocês, só para de repente abrir uma discussão que muitas pessoas têm falado, né? Bendita questão do futebol bonito, do futebol arte. E hoje a gente percebe que boa parte dos gols que estão saindo, aquela velha máxima que o Abel falou, 80% dos gols saem com até 4 toques no campo adversário. A gente tem que observar bem isso, porque isso de repente passa por um novo entendimento do futebol.
enquanto ele está como composição de velocidade, que você hoje tem muito mais molecada jogando e tudo mais, então talvez aquele conceito de futebol clássico que a gente tinha, que ajudava a gente a definir o futebol como um futebol bonito e tudo mais, que às vezes acontece quando um time, né, prensa o outro, né, foi esmagado pelo outro ali, tudo mais, amassado pelo outro. Às vezes a gente tem que repensar isso, porque de repente um futebol que a gente consiga explorar essa velocidade e que nem sempre tem que passar por aquela bola que fique sendo tocada no meio de campo, blá, 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 e talvez esse seja o futebol, não estou falando que seja o futebol do futuro, mas seja muitas vezes um dos estilos de futebol que tem que ser praticado. Não é um estilo de jogo que ele já tem há muito tempo, é que ele tenha variabilidade, ele tenha repertório, como o pessoal gosta de dizer, porque está faltando isso, a famosa crítica do Pebolim que eu sempre faço aqui, né? Mas é isso, com 5 a gente ficaria redondo, com esses 5 provavelmente não vem, o Nino provavelmente não vem agora, então nós vamos ter que ter todos esses malabarismos aí, e nós temos uma opção do ataque para frente interessante, do ataque para trás ainda tem coisa para se ajustar.